Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 37. Terceiro andar. O concerto do preto e branco. O largo acampamento dos elfos da floresta no topo da colina não era um mapa instanciado apenas para jogadores no meio de uma quest, então era perfeitamente plausível para múltiplos grupos se encontrarem lá ao mesmo tempo. Em adição a isso, também era possível que eles acabassem no meio de uma luta para saber quem seria o primeiro a finalizar a quest. Mas com apenas algumas dezenas de jogadores tão à frente no jogo, as chances de isso acontecer eram pequenas, e até onde eu saiba, Asuna, eu e a DKB éramos os únicos seguindo a questline da Guerra Élfica nesse momento. Então aquilo ali era algum tipo de disputa interna na DKB? Eu não queria chegar mais perto, mas nos poucos segundos que eu assisti, os dois grupos estão visivelmente acalorados. Se eles aumentarem mais essa confusão, os guerreiros elfos no topo da colina iriam notar e ficarão em alerta. Relutantemente, eu escalei a borda do penhasco, sentindo que era necessário para ter uma melhor ideia do que estava acontecendo. Eu estava na ponta oeste da montanha, um semicírculo se projetando para o sul. As dezenas ou alguns jogadores estavam reunidos no fim meridional. Havia apenas alguns arbustos meio perdidos, entre em linha reta, considerando a posição deles e a minha, então eu não podia me aproximar diretamente. Minha melhor aposta era ir pela floresta que cercava a colina e se movimentar para o sudeste, evitando raízes retorcidas e arbustos ao longo do caminho. Graças à minha recente vida na floresta, eu consegui dar a volta ao meu destino em menos de um minuto sem ficar preso em nenhuma raiz. As árvores enormes na borda da colina eram ideais para se esconder, então eu abracei a parte de trás de um tronco grosso em particular e ativei minha skill de ocultação antes de olhar à volta. Um pequeno caminho se abria para o leste e oeste no pé da colina, se ramificando para o norte e subindo para o acampamento. Na interseção IT. Na verdade, um T de cabeça para baixo da minha perspectiva, os dois grupos se entreolharam. Haviam 6 no lado leste, enquanto no oeste tinham mais de 10. Se isso era uma briga interna da DKB, isto representava ser toda a guilda. Baseado no que eu pude ver sob a fraca luz da lua, eles não tinham cruzado espadas ainda. Mas alguns dos membros tinham suas mãos nas bainhas de suas armas, e havia uma raiva crua pelo ar. Os furiosos gritos e insultos de antes haviam parado, mas o humor parecia estar mais tenso devido a isso. Um dos jogadores do lado leste da interseção deu um passo à frente. Seu longo cabelo estava amarrado atrás de sua cabeça, e uma esbelta cimitarra estava presa em sua cintura. Esse jogador era claramente Lynch, o líder da Dragon Knights Brigade. Eu podia ver apenas sua silhueta pela minha posição, mas parecia que o contorno angular de sua face parecia mais tenso do que o usual. Lynch encarou o grupo oposto e falou com uma voz calma. Não há sentido em continuar argumentando sobre isso. Nós chegamos aqui primeiro. Como as regras afirmam, nós temos o direito de continuar a quest antes de vocês. Parecia uma declaração muito formal, bastante abafada, para uma discussão interna. Não demorando muito, outro homem saltou vindo do outro grupo, apontando um dedo acusatório para Lynch. Chegaram primeiro. No melhor dos casos, vocês só venceram por uns poucos segundos a mais. Eu quase engasguei pelo espanto, mas fechei minha boca na hora certa. Aquele cabelo espetado como estrelas da manhã, uma espada em suas costas e um agressivo dialeto de Kansai. Não poderia ser outro senão Kibao, líder da Incraid Liberation Squad. O que significava que as outras dúzias de jogadores em frente às dezenas do Lynch eram da ALS. Mas por que eles estariam aqui? O grito indignado seguinte do Kibao respondeu essa pergunta. E o que diabo você quer dizer com regras? Se vocês mesmos a fizeram, não quer dizer que vamos usá-las. Iremos terminar essa quest de ataque também, não tô nem aí. Terminar essa quest de ataque. As palavras dele foram altas e claras. Então a ALS também estava na campanha da Guerra Élfica e do lado dos Elfos Negros, para começar.
Mas durante a batalha contra o boss de campo naquele dia, bem, no dia anterior a isso na verdade, os membros da ALS pareciam estar desinteressados na campanha quando eu perguntei a eles sobre. Isso deixa duas possibilidades. Ou todos os membros da guilda foram ordenados a se manterem calados sobre a campanha, ou eles a começaram ontem à tarde e chegaram ao 6º capítulo apenas em 12 horas. Eu não conseguia acreditar na última possibilidade. A quest-chave de Jade terminava em um período de uma batalha, mas derrotando as aranhas, o oferecimento da flor, ordens de emergência e o guerreiro desaparecido, não podiam todas serem completadas em metade de um dia sem a presença de alguém que realmente sabia o que eles estavam fazendo, a não ser que um beta-tester esteja na liderança. No qual eles tinham, sim, a ALS também tinha um membro que combinava com esse perfil. Morte, o homem de touca de correntes, que trocou golpes comigo apenas alguns minutos atrás, riu abaixo. Ele escondeu sua face e trocou suas armas para se manter nas duas guildas. Se ele estava de guia para a DKB, nada dizia que ele não poderia fazer o mesmo para o ALS. Então teria que Baal implorado a morte por ajuda para passar por todas as quests da campanha até agora? Mas ele era firme em sua determinação de não se associar a nenhum beta-tester. Confuso, eu assisti os dois líderes cara a cara. Agora era Lynch que teria perdido sua paciência. Não importa se é para uma quest ou se é um campo para caçar tatu, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Esse é o padrão mais óbvio das coisas. Se você é o líder de uma guilda, então tenha consciência, que Baal mostrou seus dentes caninos em um rosnado ao ouvir a declaração arrogante vinda dos padrões de Lynch. Consciência? Você, falando para eu ter consciência, Lynch. Ele cruzou seus grossos braços e se inclinou para trás, encarando o rosto de Lynch com ameaça em seus olhos. Certo então, mas eu sei de um osso sobre isso também. Desde que chegamos aqui, você tem escondido o fato de que as quests dos elfos são cruciais para matar o chefão do andar. É o quê? Eu tampei minha boca antes que essa exclamação exploda pelos ares virtuais dessa noite. Certamente, procedendo nessa campanha traria suas recompensas, como dinheiro, experiência e loot, mas certamente ela não era necessária para derrotar o boss do andar. A porta da câmara no labirinto iria abrir tendo essa quest ativa ou não, o boss estava disponível para uma luta, e se derrotado, o caminho para o 4º andar seria aberto, ao menos, era assim que era no beta, mas também foi assim nos primeiros 2 andares do jogo. E mesmo se fosse mudado no 3º andar, ninguém aqui teria a possibilidade de saber sobre esse fato ainda. Mas que Baal continuou seu discurso, cheio de raiva justa de alguém que estaria absolutamente convencido com seus fatos. Você lembra o que aconteceu 5 dias atrás, né? O ataque quase foi por água abaixo porque não sabíamos que o boss vaca tinha virado 3 bosses vaca. Essa mesma armadilha foi implementada aqui no 3º andar. Alguma armadilha que nos matará se nós não completarmos a quest dos elfos e pegarmos os itens distribuídos por ela. Você sabia disso, e mesmo assim não disse sequer uma palavra durante nossa reunião de estratégia. Então, onde está a merda da tua consciência agora, hein? Não. Eu tive que prevenir de soltar um grito sem querer. Parece que o mesmo aconteceu com o Lynch. Até onde eu sabia, nenhuma das quests de campanha que eu completei no 3º andar no beta teve algo a ver com o boss do andar. Era possível que as recompensas tenham sido alteradas desde lá, mas os únicos que podiam confirmar isso eram aqueles que completaram todos os 10 capítulos disponíveis neste andar, e é impensável que alguém conseguiria ter feito isso tudo em apenas 4 dias. Uma coisa era rushar as primeiras quests, mas a 9ª e a 10ª eram longas o bastante para precisar de um dia inteiro para completá-las. O que significava que esse hipotético item salva-vidas que Baal estava falando era provavelmente uma informação falsa que alguém maliciosamente deu a ele. E eu tinha maus pressentimentos sobre quem teria feito isto. Não. Eu não sei do que você está falando. Lyd gritou, tirando-me de meus pensamentos. Eu foquei na cena à frente a mim, e mesmo dessa distância, eu podia ver as dobras na sua testa enquanto olhava para Baal.
A DKB tem apenas feito a campanha pelas experiências e recompensas. Eu não mencionei isso lá porque não havia nenhuma razão para tal. E as recompensas são os itens que nós iremos precisar para derrotar o boss, entende? Kibao gritou de volta, inclinando-se para frente e confrontando Lindy furiosamente. Você apenas quer dar as cartas para todos os jogadores da linha da frente, e isso é tudo. Mas eu não deixarei você me ditar as regras. Nós iremos primeiro, então espere aqui como bons garotinhos. Kibao virou forçadamente em direção à colina, mas a mão de Lindy pegou o seu ombro. Instantaneamente, os membros das guildas eriçaram-se. Espere, não faça isso. Talvez você não esteja ciente disso, mas estes pontos-chave desaparecem uma vez que alguém completar a quest, apenas para reaparecer em algum lugar aleatório. Se esperarmos aqui, nós não seremos hábeis de completar a quest depois de vocês. Nisso, Kibao aproximou-se e segurou a camisa de Lindy pelo peito. É isso que tô dizendo sobre você não estar compartilhando os detalhes. E claro, você está querendo dizer o contrário. Se você fizer primeiro, é nós que não poderemos completá-la. Mas é direito nosso sermos os primeiros. Chegamos aqui primeiro. E eu tô te respondendo, não seguirei essas suas regras. Mas se quiser, nós podemos fazer algumas regras que tornam tudo isso muito mais simples. E o que você quer dizer com isso? Ah não. Ambos estavam absolutamente furiosos. Shivata da DKB poderia ser capaz de intervir antes que as coisas ficassem realmente perigosas, mas não havia um oficial como uma cabeça fria assim no lado da LS. Eu certamente não poderia melhorar a situação tentando interferir agora. Porém, quantas opções a mais eram válidas para acabar com essa peculiar situação? Eu cerrei meus dentes fortemente. Subitamente, as palavras de Lindy de apenas alguns momentos atrás voltaram para minha cabeça. Estes pontos-chave desaparecem uma vez que alguém completar a quest. Pelo que ouvi depois, Kibao e Lindy ficaram segurando um ao outro, não dando um passo para trás, e todos os 18 jogadores presentes quase acabaram em uma corrida até a colina para ver quem conseguia saquear o acampamento dos Elfos da Floresta primeiro. Como aliado dos Elfos da Floresta, a DKB precisava entregar suprimentos da casa base para o capitão encarregado do acampamento. Mas a LS, trabalhando na storyline dos Elfos Negros, necessitava roubar as ordens do comandante, ou seja, a mesma quest que eu. Significando que se ambas guildas brigarem de vez, a dúzia ou mais guerreiros Elfos da Floresta no acampamento seriam amigáveis NPCs para a DKB, porém poderosos mobs para a LS, ainda não tão elite quanto os tipos como Kismel. Se isso acontecer, o grupo de 6 de Lindy testemunharia uma batalha aberta entre a dúzia do Kibao e os Elfos da Floresta. Como a DKB iria reagir? A reação mais sensata seria ignorar os NPCs aliados e entregar os suprimentos para o capitão, assim completando a quest. Não estava claro em algum lugar se o acampamento iria ser simplesmente varrido do local assim que a quest acabasse, ou se o capitão ainda seria capaz de aceitar os suprimentos estando preso em combate. Porém, pelo menos ao fazer isso, certamente seria um dano menor ao grupo como um todo da linha de frente. Mas dependendo do estado mental de Lindy e da DKB, o pior também era possível. Ficar lado a lado com os Elfos da Floresta e trocar espadas contra a LS. Se os 6 membros da DKB se juntarem com as dúzias ou mais de Elfos da Floresta, seu poder estaria igual aos 12 guerreiros da LS. Desde que eles não se desafiem calmamente um ao outro através do sistema de duelo, os jogadores de cada um dos lados irão se tornar jogadores criminosos laranjas. Neste ponto, essa luta interna não terá fim. Podemos estar prestes a ter o primeiro jogador do topo sendo morto desde a batalha contra o boss do primeiro andar, e pelas mãos de outro jogador. Se isso acontecesse, a linha de frente claramente nunca mais seria um grupo só. Felizmente, esse terrível resultado para o nosso progresso no jogo foi evitado no último momento. Quando Kibao e Lindy começaram a subir a colina, cada um tentando puxar um ao outro para trás, o acampamento élfico simplesmente desapareceu como um passe de mágica. De acordo com a história de Sao, provavelmente era um encanto élfico.
Os 2 líderes das guildas e seus 16 seguidores, todos comicamente presos em uma pose de corrida, olharam estupefatos para o topo da colina. Eventualmente, um único jogador veio trotando sob o caminho iluminado pela lua. No momento em que viram o rosto do outro jogador, que acabou de derrotar as 2 guildas com um soco e completou a quest no acampamento, não há dúvida de que todos presentes pensaram em uma única coisa. Ele de novo não. Cara a cara com 18 pares de olhos, eu estava muito menos confortável do que parecia. Assim que decidi vencê-los na quest, eu tomei as seguintes ações. Eu corri de volta pela floresta pelo caminho que vim, só que muitas vezes mais rápido, então corri em velocidade pelo rio até eu estar diretamente abaixo do acampamento. Daqui, eu escalei o penhasco de 6 metros. Uma vez dentro do acampamento, eu fiz meu caminho em volta dos passos pré-definidos dos guardas e entrei sorrateiramente dentro da tenda do capitão. Com cuidado para não acordar o líder adormecido, recolhi o lençol com as ordens em cima da mesa no centro da tenda. Uma vez fora, eu refiz meus passos em volta dos guardas e desci pelo penhasco atrás do acampamento. Soa bem simples quando digo dessa forma, mas se eu não tivesse aprendido os detalhes de certo alguém durante o beta, eu certamente teria sido pego no processo. Uma vez que botei o pé no chão no lado do rio e a quest tendo sido atualizada, eu quase caio no chão em alívio. Uma parte de mim queria só sair e retornar à base. Mas se eu estava indo ajudar a evitar um desastre entre a DKB e a ALS, eu não podia simplesmente sumir com o acampamento e sair. Tinha que deixar claro que alguém tinha completado a quest ou na verdade, só tendo concluído esse objetivo, visto que não seria completado oficialmente até eu reportar para o comandante dos Elfos Negros. Então eu escalei de volta ao penhasco, onde o acampamento tinha sido completamente varrido em um pó de luz verde. Qualquer um que quisesse completar a quest infiltração ou entregar os suprimentos para o capitão dos Elfos da Floresta tinha que achar o acampamento na nova e aleatória localização, seguindo um novo ponto em seus mapas. Não importa onde apareça, terá um caminho para se infiltrar na retaguarda, mas essa localização da colina era a única que eu conhecia bem. Até mesmo a Argo demoraria para prover mapas detalhados para essa parte em sua série de guias estratégicos. Eu atravessei o topo da colina, agora sem uma única cerca, e desci o caminho até o pé da colina. Parando em uma pequena distância dos olhares estonteados das 2 guildas, eu abri minha janela de menu para checar as horas. Levou menos de 5 minutos para roubar as ordens do comandante, toda a travessia inclusa nisso. Significando que Lind e Kibao desperdiçaram ao menos esse tempo extra tentando convencer o outro pela sua lógica desde que eu saí de cena. Infelizmente para eles, esse esforço foi em vão. Janela fechada e minhas mãos em meus bolsos, eu tentei ficar tão casual quanto eu podia. Desculpa aí, eu acabei de finalizar essa quest. Vocês terão que procurar o acampamento em algum lugar por aí. O rosto de Lind ficou pálido, enquanto o de Kibao ficou em escuridão. Devido à luz da lua, era difícil dizer qual dos dois estava com mais raiva. Como eu suspeitava, o primeiro a falar foi Kibao, já que ele era cego de raiva por todos os beta-testers. Não fico nem um pouco surpreso por não ter te visto por aí. O pequenino garotinho Binter estava ocupado com a campanha. E assim como esse idiota com topete, você sabia que nós precisávamos de uma recompensa da quest para derrotar o boss e não achou conveniente contar a ninguém. Kibao deu uma cotovelada em um dos jogadores do grupo da DKB, o tirando do caminho dele e olhou para mim e Lind. No fim, vocês todos não dão um A para resgatar todos os 8.000 jogadores presos nesse jogo. Isso é como se fosse apenas algo secundário para vocês dois. Vocês estão entre os melhores jogadores, então que peguem suas armas, itens ou qualquer coisa do tipo, se quiserem, podem até mesmo nos comandar, sendo nossos lords, porém, é só isso e nada mais. Você é igual a como todos os outros beaters que sumiram da cidade dos começos já no primeiro dia. E você não tem o direito de fingir que herdou a liderança do diabo. Ele estava mantendo o volume baixo antes, mas agora que o acampamento se foi, toda restrição foi janela afora. Enquanto a raiva de Kibao era despejada, os membros da ALS atrás deles gritaram encorajando e chamaram Lind de maluco por cosplay.
As provocações sobre as vontades de Diável e cosplay foram direcionadas a Lynch, que tingiu seu cabelo de azul em honra ao cavaleiro. Mesmo após eu ter completado a quest quase debaixo de seus narizes, suas raivas ainda estavam focadas na DKB. A face de Lynch estava claramente pálida, mesmo sob a luz da lua. Seus esbeltos olhos estavam em chamas pela raiva, e seus dentes cerravam fortemente. Mas ele não explodiu como Kibao. Ele estendeu sua mão para cessar qualquer grito em retorno da DKB. Talvez ele tenha sentido vergonha de sua tentativa de forçar o caminho para o acampamento. De qualquer forma, ele conseguiu se conter muito bem, mas internamente ele devia estar com uma tensão inacreditavelmente alta. Ele respirou profundamente, segurou por alguns segundos, e deixou sair. Então falou, com sua voz tensa, porém baixa: Kibao, eu irei repetir o que disse. Nenhum membro da DKB, eu incluso, tinha qualquer ideia que a recompensa da quest de campanha seria algo crucial para derrotar o boss. Onde é que você obteve essa informação? Mas Kibao, ainda no meio de sua explosão de raiva, ignorou a pergunta. Bela tentativa, mas eu não cairei nessa sua ladainha. Você só está pensando que você pode monopolizar toda a informação apenas para vocês. Eu já te disse que não é isso. Eles entraram em uma nova rodada de gritos raivosos. Eu assisti o vai-vem frustrado com essa reviravolta. Finalizadores pode ser um termo útil para aqueles jogadores que estão ativos na linha de frente, para com o avanço do nosso progresso atual no jogo, mas eles não eram uma força unida. Tinha a DKB, um grupo formado por elites. A ALS, que focou em expandir seu grupo. O time neutro de ágil. E então eu, o Binter fora de tudo, e minha parceira, Asuna. Além disso, tinha Morte, que por motivos desconhecidos, estava trabalhando para as duas guildas, fazendo ambas avançarem na campanha, e a pessoa, ou pessoas, agindo como seu parceiro. Ironicamente, eu relembrei a história de Kismel sobre o background desse mundo e como os humanos teriam sido divididos em 9 nações diferentes. Lynch, Kibao. Minha voz reverberou. Eles pararam de bater cabeças e olharam para mim. Não haviam palavras mágicas que poderiam curar as feridas entre os dois grupos, eles estavam muito longe disso na verdade. E toda a mágica foi perdida nesse castelo desde a grande separação dos tempos antigos. Todos os tolos remanescentes da humanidade só podiam fazer o que era possível fazer. Vocês dois sabem que eu sou um Bitter. Então eu sei o que as recompensas da quest da guerra élfica são e que efeitos elas têm. Mas eu não estou rushando a campanha pelos itens. Eu estou fazendo-a para upar de nível e deixar meu equipamento mais forte para então eu derrotar o boss do andar. Eu tenho certeza que vocês não passaram por todo o problema da quest das guildas para acabar em brigas assim. Assim que acabei de falar. Kibao apontou o dedo do meio para mim. Não fale assim comigo, logo agora depois de você se infiltrar e roubar essa quest como se fosse um ladrão furtivo. Como você vai provar que você não está atrás das recompensas? Mesmo nós estando aqui, eu sei que lá no fundo, você está morrendo de vontade de ir para a próxima quest. Eu estarei parando com a campanha a partir de agora. Eu respondi firmemente. Kibao rosnou uma pergunta sem palavras e Lynch semicerrou seus olhos para mim, franzindo testa. Tirei minha mão do meu casaco e apontei o polegar para atrás de mim gentilmente acima da colina e bem longe em distância, onde estava a escura silhueta da torre do labirinto. Eu estou pensando em começar a explorar o labirinto, e enquanto vocês estão presos aqui na campanha, disputando em cada passo do caminho, eu estarei saqueando todos os baús e minérios da torre. Lembre-se, eu sou um Binter, não espere de mim que vou deixar algo bom para trás. E se vocês não chegarem na câmara do boss, eu com meu próprio grupo de jogadores irei derrotá-lo. Eu sou um Binter e sou o corredor que está à frente de vocês. Eu farei as coisas do jeito como eu desejar. Eu parei de falar e abaixei minha mão, mas não falei mais. O silêncio que cobriu a colina era de 20% de surpresa, 30% de raiva e 50% de desespero. Mesmo eu senti que estava indo além dos limites com esse discurso, mas era necessário para deixar essa tensão sob controle. De novo, Kibao foi o primeiro a reagir.
Você chegou no 6º capítulo da quest e agora vai abandoná-la? Sim. Eu vou. Eu confirmei, sentindo uma dor de culpa em meu peito. Era de partir o coração sair no meio dessa longa sequência de quests. Haviam 10 nesse andar, e dezenas se você contar tudo até o final do 9º andar. O sistema me permitiria voltar e retornar à quest, mas eu esperava que Kibao pedisse que eu destruísse as ordens do comandante que acabei de roubar para provar que eu não estava atrás das recompensas. Uma vez que esse item da história tenha sumido, eu nunca mais poderia completar a quest infiltração. Isso não era a única coisa ruim aqui. Desistir da quest de campanha aqui significava deixar Kismel para trás. Sua ajuda em nossas atividades nos últimos dias foi graças à nossa assistência no avanço das forças dos Elfos Negros na batalha contra os Elfos da Floresta. Se nós abandonarmos a quest, ela não teria mais motivos para nos ajudar. Mas isso era apenas como a grande linha de quest da campanha funcionava. Se uma única quest era como um livro, então uma campanha era uma série com incontáveis volumes. Contanto que nós estivéssemos no processo de ler toda a série, nós estaríamos dentro da história. Mas apenas ao fechar um livro, o cenário e os personagens ficariam fora de nosso alcance. Os itens e a experiência seriam de apenas enfeites extras. O verdadeiro valor da campanha era como ela deu carne e sangue ao mundo virtual, e o transformou em uma história. Quando abaixei minha cabeça meio triste, um grito agudo atormentou meus ouvidos. Isso é impossível. Eu olhei para cima e vi um homem no meio do grupo do ALS, acenando com o punho enquanto gritava. Seu magro corpo estava coberto pela túnica verde musgo da guilda e um escuro couro cravejado, e ele vestia uma máscara de couro com a mesma cor, que cobria sua face exceto pelos olhos e boca. Ele estava obscurecido pelos outros membros, então eu não pude ver sua arma. O guincho do homem era estranhamente familiar. Lá vem ele de novo com isso. Você não consegue chegar na câmara do boss sozinho. Ele está apenas fingindo que vai para o labirinto e então depois ele pode terminar a campanha às escondidas. Os outros membros do ALS e alguns da DKB começaram a murmurar inquietos. Pelo que eu pude ver pelas suas vozes, a maioria estavam céticos da minha afirmação. O magro homem guinchou de novo. Não deixem o Binter mentir para vocês. Ele é a razão de Diável ter morrido. Ignorem-no e foquem na campanha. Cala a boca, Joy. Kibao resmungou. O homem mascarado chamado Joy abaixou seu braço com má vontade. Isso abriu uma chance para Lindy falar. Eu sei bem de suas habilidades, Kirito, mas até mesmo você não poderia conquistar o labirinto sozinho. Eu não estou em total acordo com a ALS, mas eu acho difícil de acreditar que você desistiria da campanha. Como um beta-tester, você certamente entende os benefícios de completar uma longa série de quest. Além disso, seus olhos afiados escanearam a área. Onde está sua parceira? E se ela pegou o item da história e correu para completar a quest enquanto você está ocupando nossa atenção aqui? Isso estava completamente errado, mas difícil de negar. Minha parceira, tecnicamente, membra de grupo, estava na base dos Elfos Negros, dormindo na tenda ao lado de Kismel. Não havia chances de trazer ela aqui para provar minha inocência. Eu não tinha escolha senão permanecer em silêncio enquanto as duas guildas jogavam acusações em minha direção. Enquanto o volume ficava mais e mais barulhento, eu entrei em um déjà vu. Era o mesmo tipo de condenação pública massiva que cercava Neza da Legend Braves, isso depois dele admitir que fraudava os aprimoramentos das armas dos jogadores, logo após a batalha contra o boss do 2º andar. Naquele dia, os gritos começaram a demandar sua vida como pagamento pelo que ele fez. Se os outros membros da guilda não tivessem baixado suas mãos e joelhos para se desculpar junto a ele, alguém poderia realmente descer a espada no Neza. Agora que eu penso sobre, uma das razões de ter ocorrido aquela terrível e tensa cena foi a existência de um misterioso homem em um poncho preto que ensinou os Braves sobre o truque de passar a perna nos outros, através do sistema de upgrade. Sua presença é similar à de Morte nesse caso. Seria possível eles serem a mesma pessoa? Se esse é o caso, a motivação de Morte era definitivamente algo ruim.
Ele convenceu ambas as guildas a participarem dessa quest dos elfos em lados opostos e fizeram eles colidirem nessa colina. Isso significa que ele estava se escondendo no lado do rio, esperando prevenir alguém e eu, no caso de completar a quest, fazendo com que o acampamento desaparecesse. Mas, o que ele ganharia fazendo a DKB e o ALS ficarem um contra o outro? Embora não fôssemos um grupo unido, os jogadores da linha de frente tiveram sucesso em completar o primeiro e o segundo andar, e já estavam a chegar no terceiro labirinto. Enfraquecer o grupo com brigas internas faria apenas com que a finalização do jogo e a chance de escapar daqui atrasasse. E é claro que isso teria um efeito muito mais abrangente do que simples pecar o meu avatar. Morte não queria escapar dessa prisão digital? Alguém realmente poderia pensar dessa maneira. Ei! Diga algo! Veio o alto grito agudo novamente. Eu levantei a cabeça. O homem que Kibao havia chamado de Joia estava gritando, seus olhos brilhavam sob a máscara. Cadê ela? Eu aposto que ela já está correndo na frente, terminando todas as quests antes de todo mundo. Mas se ela não estiver, traga-a aqui para nos provar. Não foi nem Lynch, nem Kibao e nem o que respondeu ao seu desafio. Mas sim uma voz quieta, tendo uma força de vontade, carregada pelo ar da floresta atrás do grupo. Se é a mim que você quer, eu estou bem aqui. Bem mais tarde Asuna disse para mim, se alguém tivesse desembainhado a espada, eu conseguiria ter ficado com o cursor laranja numa boa. Com um largo sorriso em seu rosto. Felizmente, não choveu sangue, mas tinha um fresco, diferente tipo de tensão que tomou a cena. Ambas guildas estavam chocadas, é claro. Mas nada comparado a mim. Por um instante, eu achei que estava imaginando essa voz. Eu permaneci estupefato no caminho que subiu para a colina, olhando para a muralha de jogadores à frente. Eventualmente, os membros do ALS moveram para a direita e os membros da DKB moveram para a esquerda, como se tivessem sendo puxados por uma força invisível. O caminho aberto dividia-se em leste e oeste ao pé da colina, e tinha uma densa floresta além. Bem em frente à interseção T, havia particularmente uma grande árvore anciã que diminuía as outras com seu grande porte. Em torno daquela árvore, a qual o tronco eu estava me escondendo atrás enquanto espiei o grupo há uns minutos antes, uma única figura apareceu. Uma capa com capuz vermelho tingida com cinza. Uma túnica escura carmesim e uma saia de couro. E em sua cintura, uma rapieira de aço que cintilava e brilhava forte, mesmo na fraca luz noturna. Se ela estava escondida atrás da mesma árvore, então ela não podia estar lá há muito tempo, mas somente durante os 10 minutos em que me infiltrei pelo acampamento, eu especulei, por conta do pequeno benefício que eu tinha por ter estado naquele local. Lynch e Kibao se juntaram aos outros em dar passos para trás. Com o caminho completamente limpo, a intrusa deu um passo para frente em estilo. Embaixo de seu capuz, seus olhos castanho claros estavam firmes e resolutos. Não havia como ler as emoções de dentro deles. Asuna, a usuária de rapieira, a única mulher que há na linha de frente e minha atual parceira, parou do meu lado direito e girou teatralmente, então falou para a multidão, com sua voz viva e clara. Como sua parceira, eu também estarei indo ao labirinto. Uma vez dentro de lá, estaremos visando a câmara do boss. E pelo que lembro, quem achar primeiro vai ser o líder da raid. Com isso, Kibao e Lind ficaram pálidos, e os outros 16 tremeram e murmuraram. Em um sentido, sua declaração foi bem mais grandiosa que a minha, mas nenhum retrucou como uma acusação dessa vez, uma parte por causa da surpresa de sua súbita entrada e outra parte por causa da presença esmagadora de sua reluzente florete de cavalaria em sua cintura. A espada de cavaleiro, bem melhor até que minha Unreal Blade mais 8, desencadeou uma pressão fantasmagórica na azulada luz da lua. Isso me lembrou que eu estava planejando informar ao grupo que as bases dos acampamentos dos elfos eram capazes de forjar armas tão boas durante a reunião há 4 dias atrás, mas eu perdi a chance quando Lind demandou que entrássemos em guildas separadamente.
É claro, se eu tivesse feito isso, todas as guildas teriam imediatamente vindo fazer a quest da campanha, e essa mesma cena iria acontecer da mesma forma que hoje, só que com o dobro de pessoas envolvidas. Logo quando eu comecei a me distrair planejando estudar mais o estranho ferreiro hostil, isso antes de revelar meus achados ao grupo, aquilo aconteceu. Eu sei a verdade. Nos primeiros e segundo andares, eles nem ligaram para ajudar a mapear a torre, eles só andaram em volta abrindo todos os baús restantes. Não tem como que um aumento de um jogador para 2 irá fazer tamanha diferença na questão de chegar até a sala do boss. Mais uma vez, o guinchado pertencente ao Joy da LS. Agora que o grupo tinha ficado na direita, eu pude ver ele por inteiro. Preso em sua cintura magra estava uma adaga fortemente curvada. Eu a reconheci, era uma adaga paralisante, um drop raro de um minotauro do labirinto do segundo andar, que tem uma chance ocasional de atordoar um oponente em um ataque. Agora que eu sei que ele era um usuário de adaga, a memória voltou a mim. Joy foi o único que afirmou que o golpe de aprimoramento de Neza tinha causado a morte de alguém, assim como foi o único que me acusou de ser um beta-tester lá no primeiro andar. Tristemente, eu não podia botar em minha memória o seu rosto, devido à máscara, mas baseado em seu antagonismo aberto, aquele era o nome que eu precisava saber. Eu me senti levemente envergonhado que eu demorei tanto para pegar isso. Meu pior hábito e fraqueza era minha tendência de não olhar o rosto dos outros ou mal me lembrar de seus nomes. Algum dia isso iria me colocar em perigo. Eu foquei no magro e pequeno Joy, queimando sua imagem na minha mente. Uma vez que eu tive certeza que eu iria lembrar dele na próxima vez que eu o visse, eu finalmente abri minha boca para falar pela primeira vez depois de 2 minutos. Se você acha que nós não podemos chegar à câmara do boss sozinhos, Joy, então por que você não nos deixa ir? Nós iremos para o labirinto, assim como dissemos. É claro que deixarei você ir. Venha, Kiba, vamos parar de perder tempo e se mover para o próximo. A irritante voz foi interrompida por um olhar severo de seu líder de guilda. Não faça eu repetir de novo, Joy. Cala essa merda da tua boca. Kibao quase que rugiu, então virou-se para mim e Asuna. Ele coçou seu cabelo de cacto e resmungou, eu não sei mais de nada. Vocês realmente acham que podem lidar com o boss do andar sem as recompensas da quest da campanha? Se há alguma chance de precisarmos deles para enfrentar o boss, ainda não é tarde demais para esperar e descobrir. Realmente, é verdade. Eu concordei e olhei avaliando cada um dos líderes. Mas se o objetivo de vocês são as recompensas, para apenas ter a certeza, então ambas DKB e a LS deveriam abandonar a quest. Se vocês tentarem completar a storyline dos Elfos Negros e dos Elfos da Floresta ao mesmo tempo, vocês vão entrar em conflito de novo, como hoje à noite. Se vocês puderem discutir e determinar qual de vocês irá renunciar, estou disposto a esperar até que tenhamos feito todo o nosso dever de casa. E novamente, os 2 líderes de guilda e seus camaradas ficaram pálidos. Joy estava obviamente pronto para soltar outra acusação, mas o usuário de espada de 2 mãos próximo a ele bateu em seu braço para ele calar a boca. Na verdade, eu queria anunciar que um homem teve sucesso em convencer as 2 guildas a terem iniciado a campanha, mas eu não teria provas que o espadachim morte que teria se juntado a DKB era a mesma pessoa que o guerreiro de machado que eu vi entre o grupo de Kibao na caverna. Se eu fizesse uma acusação sem uma evidência certa, isso só iria complicar minha situação. Eu assisti os 2 líderes de perto, escondendo o meu desespero atrás de uma cuidadosa expressão azeda forjada. Se o objetivo de morte era fazer com que as 2 guildas ficassem uma contra a outra, então eu precisava prevenir de o grupo dos finalizadores se separarem. Não era algo como um grande desejo por justiça, eu apenas sabia que morte era quase como meu inimigo jurado. Isso era uma continuação do nosso duelo, sendo jogado em um campo de batalha bem diferenciado. Kibao e Lynch compartilharam um olhar por uns 2 segundos, então bufaram ao mesmo tempo. O líder da LS virou seu olhar, ainda bufando, e o chefe da DKB virou para mim e mexeu sua cabeça. Eu temo que isso será impossível, Kirito.
Se ao menos fosse no início, mas nós já chegamos no 6º capítulo da campanha. Nós teríamos uma perda muito grande parando agora. Eu resisti à vontade de cair os ombros em decepção e acenei com a cabeça com o mesmo olhar estoico em meu rosto. Entendo. Então enquanto vocês estarão batendo as cabeças um contra o outro, nós estaremos correndo pelo labirinto. É vergonhoso, mas eu tenho que assumir que você está blefando. Os labirintos desse jogo não são tão fáceis para um grupo de 2 conseguir chegar até a sala do boss mesmo se esses 2 fossem vocês. Eu sei que não é hora de perguntar, mas você já considerou desistir de sua estúpida resposta? Acho que já é hora de você parar de insistir em jogar sozinho e entrar numa guilda. E como eu disse no outro dia, no entanto, vocês não podem entrar na mesma guilda, devido ao interesse no balanceamento. Você vai trazer isso à tona agora? Sério? Eu fiquei sem cor. Guildas separadas eram palavras mágicas que deixariam a Asuna fora de si. Como eu temia, no momento em que ele disse isso, a usuária de rapieira em silêncio deu um passo à frente. Mas o que ela disse me pegou de surpresa. Não tem apenas nós 2. Antes que eu tivesse tempo de me perguntar, o espaço ao meu lado esquerdo, iluminado pela pálida luz azul da lua, se dividiu em 2. Eu já havia visto esse fenômeno, da dobra do espaço, há 4 noites na floresta externa de Zumfut. Bem, tecnicamente, eu só tinha ouvido o farfalhar da capa atrás de mim, mas era claramente a mesma skill trabalhando. Apenas uma pessoa poderia se esconder com sucesso sob a luz da lua cheia, no meio de um campo vazio, com os olhos atentos de quase 20 jogadores, por bastantes minutos, sem ter sido avistada. A capa com feitiço da invisibilidade se partiu em direita e esquerda, e uma cabeça com cabelo roxo pálido brilhante e fino como seda veio à luz da lua. Em seguinte, veio um elegante peitoral de metal negro com revestimentos roxos. Em sua mão esquerda e em seu quadril esquerdo estavam um escudo e uma espada, ambos com rico brilho de mitril. Sua pele despida nos braços e pernas parecia ser de um profundo azul marinho na escuridão. Quando ela levantou sua cabeça triunfantemente, suas franjas laterais se mexeram levemente, revelando orelhas estonteantemente belas, longas e pontudas. Seus roxos olhos olharam para o grupo sem palavras, e o terceiro membro da nossa equipe falou em um tom forte. Eu sou Kismel, uma cavaleira real da Brigada dos Cavaleiros de Pagoda, em serviço do reino de Liuzula. Ela estendeu seu braço direito coberto pela capa em direção a mim e Asuna. Eu prometi dar meu suporte para os guerreiros humanos Kirito e Asuna enquanto eles se aventuram pelo Pilar dos Céus. Mesmo o guarda mais formidável da torre deve ser inútil como o orvalho da manhã perante minha lâmina. Se eles estavam na 6ª quest da campanha, ambas DKBALS devem ter reconhecido o nome Kismel mencionado como a nação sob o reinado da Rainha dos Elfos Negros. O Pilar dos Céus. Era a descrição óbvia o bastante com o termo para a Torre do Labirinto. O que eu não podia falar exatamente era por qual motivo os membros de cada guilda estavam tão atordoados, se era por conta da beleza de Kismel, o fato de o NPC saber nossos nomes, ou o poder extraordinário de um orb de elite de nível 16. Provavelmente todos acima, eu presumi. Lid deu um passo para trás, ou 2, seu rosto estava pálido como gelo. Tem certeza que quer ficar aí, Kirito? Porque eu não poderia. O cursor dessa elfa negra está escuro como breu. Ela deve ter um nível maior que o mob de elite da primeira quest. Agora eu entendi. Para mim, Asuna e os membros do ALS que estavam do lado dos elfos negros da campanha, o cursor de Kismel era um amarelo, o que significava um NPC. Mas para Lindia DKB que estavam do lado dos elfos da floresta, devia ser um tom vermelho de um monstro inimigo. Dependendo da diferença de nível entre o jogador e o alvo, o cursor vermelho podia mudar de um rosa claro para um carmesim escuro. Agora que a cavaleira de elite upou seu nível durante nosso tempo juntos, ela deve ser algo quase preto para o Lind de nível 15. Kibao olhou para frente e para trás, vendo o recuar de Lind devido a Kismel, cuja capa balançava pela brisa noturna. Ele deu uns passos para trás e sibilou com seu rival. Ei! Sério que o cursor dela está preto?
Sim, eu duvido que nós conseguíssemos derrotar ela com esse grupo inteiro. Mas que doidice é essa? Como que eles conseguiram fazê-la trampar para eles? Ele se queixou. Kismel deve ter ouvido ele, porque ela virou para mim e sussurrou: sua língua humana é mais complexa do que eu me lembrava. Esse provavelmente era um comentário devido ao sotaque de Kansai do Kibao. Qualquer que seja o mecanismo de linguagem que a inteligência artificial de Kismel usava, só devia funcionar com a língua japonesa padrão, então metade das palavras de Kibao devem ser indecifráveis para ela. Eu dei um breve riso, então percebi algo. O grupo vem usando termos técnicos de jogo como quests, campanhas, itens de história e entre outros. Tudo isso apontava para a única verdade da coisa toda: isso aqui é um mundo virtual existindo apenas em um servidor do mundo real. Que sugeria que o castelo flutuante Aincrad não era um pedaço do mundo à deriva no céu devido à grande separação, mas apenas e meramente um cenário desse jogo VRMMO chamado Sword Art Online. Obviamente, Kismel não tinha conhecimento de nenhuma dessas coisas. Ela nasceu e foi criada nesse mundo como uma elfa negra e batalhou em seu caminho como uma cavaleira. Quem saberia como ela interpretava as palavras dos jogadores do jogo? Nós poderíamos ter certeza que sua interpretação não causava nenhum dano à IA controlando ela. Lid e Kibao deram um passo para descer a colina para se juntar com seus parceiros, juntando-se em uma profunda discussão. Agora era hora de dizer a Kismel o que eu não havia dito, assumindo que eu realmente não pensava nela só como uma ajudante NPC, mas como uma parceira, uma amiga. Kismel. Eu murmurei. Devia ter algo revelador em minha voz, porque tanto a elfa negra quanto a usuária de rapieira olharam para mim. Escuta, nem Asuna e nem mesmo eu nascemos nesse castelo. Nós fomos trazidos para cá de um lugar muito distante, e nós estamos lutando para voltar para casa, para nosso mundo. Asuna deu um respiro profundo. Eu cheguei mais perto, segurando sua mão, olhando diretamente para ela. A elfa negra olhou de volta para mim, levemente intrigada. Não havia como saber que tipo de processo de informação estava ocorrendo atrás de seus olhos escuros. Talvez eu não devesse ter dito isso. Pode ser que o GM apareça do nada, puxe ela para algum lugar e reinicialize ela. Depois de um silêncio que durou uma eternidade de segundos, os lábios de Kismel se mexeram. É claro que eu sei disso. Eu havia escolhido não te perguntar sobre isso até agora. Foi o último grande feitiço que a humanidade tinha, não é? Summonar guerreiros de uma terra distante a ter eles para lutar pela união de todos os pilares do céu como um. Nós elfos negros somos quase a mesma coisa. Nós temos uma longa batalha contra os elfos da floresta para proteger todas as chaves secretas deles e preservar o selo do santuário. Eu acho que sim. A descrição de Kismel era uma simples interpretação do incidente de Sao, em termos que façam sentido para o cenário do jogo, mas eu não via razão em mudar seu entendimento sobre com o objetivo de deixar as coisas mais claras para ela. Ao invés disso, eu concordei com sua explicação e ela sorriu. Nós temos encantos de teleporte que nos permitem viajar pelos andares, então nós não temos uso para os pilares dos céus que vocês humanos estão tão fixados em subir. No entanto, se você deseja, eu irei ajudá-los em sua quest. Mas por um preço. Seu sorriso alargou e ela olhou para os lados e então, para nós dois. Algum dia, me contem sobre a terra onde vocês nasceram. Como seus familiares eram e como vocês cresceram. Sim, claro. Eu prometo. Eu respondi, preso em um pensamento. Qual era o ponto de enfatizar que Aincrad era apenas um mundo virtual e um jogo? Para Kismel, para Asuna e mesmo para mim, esse mundo era nossa única realidade. A linguagem do jogo Quest era apenas um termo linguístico humano para obrigação. O que há de errado nisso? E nós também iremos lhe ensinar tudo sobre nossa língua humana. Se nós iremos lutar no labirinto, isso é como chamamos o pilar dos céus, você irá precisar saber nossos termos. Eu adoraria. Kismel respondeu, e eu pude sentir um sorriso vindo de Asuna. Desculpem-me pela espera. Nós chegamos a uma decisão. Anunciou Lynch, e nós três olhamos colina abaixo.
O usuário de cimitarra claramente não desejava chegar mais perto de Kismel, mas ele superou sua hesitação e deu uns passos em subida. Indo logo direto ao ponto, a Dragon Knights Brigade e a Incrad Liberation Squad, ambas decidiram abandonar a campanha. É o quê? Eu estava meio não, eu estava definitivamente surpreso, mas eu tive a certeza de não demonstrar isso em meu rosto. No entanto, ainda é necessário investigar se os benefícios da campanha vão ou não ser cruciais para derrotar o boss de andar. Nós gostaríamos que seu grupo arcasse com esse dever. Mas é o quê? De novo, eu mantive a mesma expressão. Em retorno, perguntei a ele, por mim tudo bem, mas o que vocês vão fazer agora? Lid pareceu desconfortável e Kibao preencheu o estranho silêncio com um berro raivoso e resignado. Mas é óbvio. Nós iremos mapear o labirinto. Se nós deixarmos isso para vocês e alguém morrer em um acidente, eu não iria conseguir nem dormir à noite. Entendo. Eu disse, finalmente quebrando minha expressão estoica com um sorriso irônico. Asuna suspirou e murmurou, esse é um jeito legal de pôr as coisas em ordem. Mas foi provavelmente a melhor opção. O misterioso morte não havia aparecido, mas ele provavelmente estava registrado na DKB enquanto mantinha conexões com a LS. Se ambas guildas continuassem com a campanha, isso só deixaria morte com mais opções para atiçar as chamas de sua rivalidade. Eu tinha que ter provas sobre o plano do morte e então eu poderia expor ele publicamente e forçar a verdade sobre ele. Falando em antagonistas, eu olhei procurando por Joy, imaginando como ele estava com essa decisão. Eu vi na ponta do grupo da LS, virado de costas com as mãos cruzadas atrás de sua cabeça, uma óbvia pose de mau humor. Novamente, eu não pude deixar de ficar impressionado com a liderança de Kibao por ele conseguir lidar com gente como ele dentro da guilda. Em vez de falar isso em voz alta, eu respirei fundo e me voltei a Lynch, tudo certo. Hoje é dia 19, e nós estávamos planejando enfrentar o boss dia 21. Nosso objetivo é finalizar a campanha até a noite do dia 20 e reportar os resultados. E é claro que vocês terão que confiar nas nossas informações. Agora foi Lynch que virou para mim e me deu um estranho e rígido sorriso. Eu não irei questionar sobre esse ponto. Kirito, mais cedo você disse que vai fazer o que precisa ser feito como um corredor que está na frente. Dói-me admitir isso, mas você me lembrou de Avel. Ele mordeu seu lábio várias vezes antes de finalmente continuar. Na primeira reunião estratégica lá em Tobana, no primeiro andar, Diavel disse que precisávamos derrotar o boss e ir para o segundo andar para mostrar a todos que o jogo poderia ser finalizado. Esse era o nosso dever como os melhores jogadores. Eu pensei que estava carregando seu desejo. Criar a guilda que ele teria criado e fazer dela a melhor, essa era a minha obrigação. Os outros membros da DKB como Afner e Shivata, até os do LS, escutaram em silêncio a rara confissão de Lind sobre os seus sentimentos internos. Quando ele levantou a cabeça de novo, havia uma nova luz de determinação em seus olhos ao olhar para mim. O questionamento que veio a seguir me pegou de surpresa. Eu acho que é uma boa hora para perguntar. Foi você aquele que ouviu as últimas palavras de Diavel? O que ele disse, no final? Eu não consegui responder de imediato. Não era porque eu havia esquecido, é claro. Mas era uma mensagem tão curta e tão óbvia que eu não consegui dizer se era o que Lindy esperava ouvir. Obviamente, eu não podia inventar uma nova do nada e me recusar a contá-lo. Eu fechei meus olhos por um momento e invoquei uma imagem mental do próprio rosto daquele autoproclamado cavaleiro antes de responder. Eu deixo o resto com você, Kirito-san. O boss, derrote-o. O rosto de Lind imediatamente se contraiu, então ele baixou sua cabeça de novo. Eventualmente, sua voz trêmula caminhou pela brisa noturna até meus ouvidos. Nós iremos. Neste andar, e no próximo depois desse, e no próximo, esse é o motivo da criação dos Dragon Knights. Ele virou para seus 5 companheiros, cabeça ainda baixa, e estendeu um punho cerrado. Afner, o vice-líder da guilda, fez o mesmo, então Shivata, o espadachim, Nagata com seu malho e os outros 2 cujo nome ainda não sei.
todos eles com seus punhos para frente como uma saudação. Quando Lind se virou novamente, com uma postura reta, seu rosto tinha aquela familiar expressão elevada, de elite. Ele olhou para mim, então para Kibao, e anunciou rigidamente: a Decabe começará a enfrentar o labirinto pela manhã. Então nosso próximo encontro será na Assembleia em Zumfut, no dia 20, às 17 horas. Por fim, tenham uma boa noite. Até mesmo Kibao assistiu aquilo sem seus típicos comentários sarcásticos, enquanto os 6 cavaleiros dragões marchavam pela grama ao leste. Finalmente, ele convocou todo o seu desprezo e cuspiu. Que moleque estúpido, sempre olhando baixo para a gente como se ele fosse tão alto e poderosão. Como se eu não tivesse ajudado com a vontade de diabo também. Bora, vamos. Nós não podemos ficar aqui e deixar eles saltarem sobre nós. Vamos achar essa maldita câmara do boss. Os outros membros da LS gritaram em aprovação e a dúzia foi em direção ao oeste. Aparentemente eles já tinham feito uma base na próxima cidade. Kibao, andando na retaguarda de seu time, procedeu umas 5 jardas, descendo a inclinação da colina antes de parar e virar em nossa direção. Ei, garoto! Ele parou brevemente e me encarou como se tivesse bebendo uma poção de antídoto. Kirito-san. Meus olhos alargaram, e Asuna gorgolejou um barulho que soou como um FRB. Felizmente, Kibao não estava prestando atenção em nossas reações. Ele coçou seu cabelo de cacto. Eu não irei te agradecer, porque você roubou a quest bem debaixo do meu nariz. Mas, eu estou começando a sentir que não é a pior coisa do mundo ter um cara como tu, apenas um, ouviu hein? Entre nós da linha de frente. Isso é tudo. Ele se virou para chegar até seu grupo e eu resolvi dar uma última resposta. Não precisa do Sam da próxima vez. Com um aceno de mão como resposta, o líder da Incrad Liberation Squad desceu a inclinação da colina e desapareceu. Uma vez que o som dos passos cessou, não havendo mais cores de cursor na minha visão, Asuna deu um profundo e longo suspiro. Eu olhei para ela e ela olhou para cima para chamar minha atenção. Eu percebi que ainda não tinha dito nada sobre o fato de eu ter completado a quest sozinho enquanto ela dormia. Ela não parecia estar com raiva, mas poderia ser também sua nova Yupadas e o modo de olhar de Reiji. Então eu sabia que devia abordar o tópico com cuidado. Eu certamente tenho muitas coisas a dizer. Mas é claro. Ser certo. Mas eu planejo esperar nós chegarmos no acampamento primeiro. Tudo bem. Com um secreto suspiro de alívio, eu virei para Kismel dessa vez. A elfa negra cavaleira estava olhando em direção ao ALS em silêncio, então notou meu olhar e sorriu. Suas brigadas de humanos cavaleiros não são tão ruins afinal, mas eles estão bem longe dos meus cavaleiros da árvore pagoda. Bem, naturalmente. Embora que nós só os chamamos de guildas mesmo. Devo me lembrar disso. Mas, Kirito, eu não aprovo essa imprudência. Se eu não tivesse acordado e percebido sua ausência, nós não chegaríamos aqui a tempo. Desculpa. Obrigado. Então foi a Kismel que notou primeiro, e não Asuna. Minha parceira deve ter percebido o que eu estava pensando, porque ela fez um beicinho e disse: foi ideia minha ir atrás de você, só pra você saber, viu? Achei que você estava tramando algum outro de seus esquemas loucos. E olha só, eu estava certa, e logo depois que você me disse para não ir contra as guildas. Desculpa, obrigado. Eu me curvei profundamente a elas e removi uma fivela do pergaminho do bolso do meu casaco, as ordens do comandante que eu roubei do acampamento dos elfos da floresta. Bom, vamos deixar eles com o labirinto e entregar esse garoto mau aqui para o nosso querido comandante.